Olá, deusas! Sejam muito bem-vindas! Espero que todas estejam bem. E hoje, mais uma vez, venho trazer para vocês um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Essa pérola, essa joia, essa preciosidade tão maravilhosa para mulheres que querem adentrar os mistérios e a profundeza da psique feminina. Bom, eu vou explicar para vocês por que eu escolhi esse conto nesse momento. Para quem não sabe, eu me mudei de país recentemente e todo imigrante entende que essa mudança é um trabalho de desapego extraordinário, transcendental, porque quando você deixa para trás o seu país materno, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua língua, você precisa deixar para trás o antigo eu e reconstruir uma nova versão de si. Requer muita maturidade, requer você estar muito centrado para lidar com todas as dificuldades, com todas as novidades, porque novidades, quando são muitas, a gente fica até sobrecarregada, né? E, enfim, é realmente um trabalho de desapego muito grande. E a Vasalisa é a história de uma menina que precisa amadurecer por perder sua mãe. Eu não perdi minha mãe, mas ela tá muito longe de mim. Eu não tenho mais o colo dela a todo momento quando eu preciso. Eu não tenho mais a minha família perto. Eu não tenho mais tudo que eu já conhecia, tudo que já era comum. Então eu precisei me readaptar, me reinventar nesse novo país, falando uma língua diferente, convivendo com pessoas diferentes, numa cultura completamente nova. Então, a minha psicóloga indicou a leitura do Vasalisa para minha mudança. Eu já tinha lido antes, mas esse livro é sempre bom reler, porque a cada momento que a gente lê de novo os contos, eles batem de um jeito diferente. Clarissa é uma gênia, uma deusa mesmo. Então vamos juntas adentrar nesse conto? Vasalisa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com um rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. "Essa boneca é para você, meu amor", sussurrou a mãe. E da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria Vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. "Estas são as minhas últimas palavras, querida", disse a mãe. "Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. E essa é minha promessa de mãe para você. Minha bênção, querida." E com estas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. A mãe faleceu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva, com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a servir-lhes como criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa. "Vamos combinar de deixar o fogo apagar. Então, vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar lá, Baba Yaga, bem velha, irá matá-la e comê-la."
As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil! Reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender de novo o nosso fogo. Ora, está bem, respondeu Vasalisa inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sobre seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a bonequinha no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim ou não, para esse lado ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montando um cavalo vermelho. E o sol assim apareceu. Vasalisa caminhou, caminhou e caminhou, e bem na hora que estava chegando no casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir como um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz muito espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz curvado para baixo, do modo que os dois se encontravam no meio do caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele, adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e curvas que ela não conseguia nem fechar as mãos. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. Vasalisa consultou sua boneca. É essa a casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu: É essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga no seu caldeirão desceu sobre Vasalisa, aos gritos. O que você quer? Vovó, vim aqui apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa, o meu pessoal vai morrer, eu preciso muito de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, resmungou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou.
Não há a menor possibilidade de eu lhe dar fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformaram em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim, Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu enorme caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. Então, anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Yaga foi e perguntou: o que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca também e a adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho e 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos paravam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e também lavasse as roupas. Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para um enorme estrume no quintal, há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes e um monte de estrume, completamente separados um do outro, entendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu te ajudo, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse a Baba Yaga, falando sarcástica. Ela chamou então seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes. E novamente, 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que é que você está olhando? Perguntou Baba Yaga, de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou a menina. Pergunte, ordenou Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu a Yaga com carinho. Esse primeiro é meu dia. E o homem vermelho no cavalo vermelho, vovó? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro, ele é minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, minha criança, não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Yaga, até que um pouco manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mão que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu.
Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. Disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção! Guinchou Baba Yaga. Bênção! Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou dizer uma coisa, menina. Olha aqui! Baba Yaga tirou uma caveira de olhos incandescentes da cera e a enfiou numa vara. Pronto! Leve essa caveira na vara para sua casa. Isso, esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer e só vá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. Vasalisa percebeu que deveria só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira na vara. O brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela começou a sentir medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que ela se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das irmãs. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez que chegava mais perto, e elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que a essa altura estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais, e que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto de casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo-lhe que estavam sem fogo desde que ela havia saído, e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se apagava. Vasalisa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina esse conto tão impressionante e tão sombrio ao mesmo tempo. A Clarissa tem essa coisa bem visceral de trazer a gente de volta para a realidade. Nesse conto, eu vejo muito a analogia de uma menina que precisa se tornar uma mulher. Uma menina que precisa deixar a mãe para começar a caminhar com as próprias pernas. E um dos presentes que a mãe deixa para ela é a intuição. Eu acho que a intuição é a coisa mais preciosa na psique feminina. Tem essa coisa de que mulher sabe, mulher sente, e muitas pessoas não acreditam nisso, mas isso é uma realidade. Nós, mulheres, somos muito intuitivas, assim como lobos. Por isso esse livro tem esse título, Mulheres que Correm com os Lobos. E esse conto termina de uma maneira abrupta, né? Eu acho que é para abalar a gente mesmo, pra gente sair da ideia do conto de fadas e pra gente tomar um susto e voltar para a realidade concreta. Aqui no livro tem a análise desse conto de acordo com a Clarissa. Então, se vocês têm interesse em saber mais, eu recomendo muito que comprem esse livro, que leiam ele. Pode até ler como um oráculo. Abre qualquer conto que cair para você e você lê esse no determinado dia, porque provavelmente vai se encaixar como uma luva para o teu momento. A primeira parte da explicação se chama Primeira Tarefa: Permitir a morte da mãe boa demais. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa para a filha um legado importante. As tarefas psíquicas desse estágio da vida da mulher são as seguintes: aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe, boa demais, morre. Eu me identifiquei demais com isso, com essa coisa de matar pai e mãe dentro de nós, não no sentido literal, no sentido figurado que a psicanálise traz pra gente. Porque quando a gente é criança, né, pai e mãe são como Deus, a palavra deles é tudo, até porque eles são nossas referências, eles são quem nos ensinam a viver, quem nos mostram a vida, quem nos ensinam tudo. Então é a referência que a gente tem para seguir. Mas quando nos tornamos adultos, nós precisamos pensar por nós mesmos.
Eu, por exemplo, tenho uma mãe maravilhosa, tenho uma relação maravilhosa com ela, mas talvez coisas que minha mãe acreditem que são boas para mim não sejam de fato, porque eu sou uma mulher adulta, eu preciso saber o que é bom para mim. Isso faz parte do processo de desenvolvimento, de autoconhecimento e do caminhar com as próprias pernas, que eu tanto falo também. Depois vem a questão dela entrar numa jornada de desafios. Ela entra na floresta à noite, ela vê personagens interessantes, caricatos, e ela a todo momento se consulta com a bonequinha, que ao meu ver é muito a intuição que é passada de mãe para filha, esse presente da psique feminina que é passado de geração em geração. Muitas vezes fica adormecido, mas quando a gente busca, a gente consegue acessar. E ela sempre vai de encontro a essa boneca quando fica na dúvida de uma coisa ou outra. E trazendo para a realidade, eu creio que olhar para a boneca ou conversar com a boneca é muito de conversar consigo mesma, com a tua intuição, com teus guias, com tua espiritualidade, com o que quer que seja que você crê, com o que quer que seja que te guia, que te ilumina. Então ela vai tomando as decisões muito pautada nessa intuição, que para mim é a boneca que representa, e ela enfrenta um grande desafio quando encontra com a Yaga, né? Eu acredito que a Yaga é os desafios da vida adulta, né? Se tornar adulta, ter você por você. Quando você é adulta, você tem que fazer o que tem que ser feito e não adianta. Se você não fizer, vai ficar sem fazer, né, gata? E a Yaga também acho que representa algum tipo de predador da mulher, assim, na sociedade moderna. Pode ser alguém que, se você tiver contato demais, vai te prejudicar, porque a todo momento a Baba ameaça devorar a Vasalisa, mas a Vasalisa fez tudo o que deveria ser feito, da maneira que deveria ser feita, e no final das contas a Yaga fica até um pouco impressionada com ela, com a maturidade dela, porque embora ela seja uma menina, ela utiliza da sua intuição para dar as respostas corretas para todas as perguntas que são feitas a ela. Acredito que também a Vasalisa soube terminar as coisas no momento que deveriam ser terminadas, porque a Yaga, por um pouquinho mais, não devorou a menina. A Yaga tinha um certo tipo de até admiração por ela, por ver como ela era inteligente e astuta, mesmo sendo inocente, mas acho que se a Vasalisa ficasse um pouco mais de tempo ali, ela tinha virado sopa também. Acredito que a chama que ficou dentro da caveira e se tornou uma luz espectral, que em um determinado momento Vasalisa até ficou com medo, é esse amadurecimento que a gente enfrenta quando a gente trabalha mesmo o nosso autoconhecimento. Passei por isso esses dias de olhar para as coisas e ver o quão madura eu tô sendo e pensar, meu Deus, eu sou adulta mesmo. Meu Deus, eu não sou mais uma menina mesmo. Isso faz parte do nosso amadurecimento. Isso é tão bonito, é tão legal ver a vida passando e a gente sendo capaz, né? Mas a gente só é capaz se a gente buscar, se a gente pedir caminho e caminhar mesmo. O que nunca é fácil, mas que é extremamente necessário. Então, eu agradeço a todas as mulheres que fizeram parte dessa jornada, a Clarissa que escreveu esse livro, a minha psicóloga que me convidou a ler mais uma vez, a minha mãe que me deu a vida e me trouxe essa herança da intuição, que é essa joia da psique feminina. Mulheres, trabalhem a intuição de vocês. Esse é o nosso maior tesouro. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até o próximo.